Ele é arquiteto, empresário e designer de produto e há quase 4 décadas possui um olhar global do mercado. Autor de projetos repletos de personalidade e apaixonado por eventos, celebrações e bem receber, trouxe uma visão extremamente contemporânea e instagramável para o Salão de Festas by Montelux, que até 27 de julho será palco dos eventos mais badalados da cidade e em mais uma edição da Casa Cor Paraná. Eu converso agora com Eduardo Mourão. Eduardo, é um prazer enorme te receber no seu espaço aqui da Casa Cor, né? Para um bate-papo super gostoso falando sobre arquitetura, design de produto e receber bem, né? Nossa, que legal. Prazer enorme estar com você, Melissa. Se conhece há tanto tempo, né? E um prazer enorme. E ainda mais nesse espaço que eu estou super contente de Casa Cor deste ano estar participando. Enfim, estamos aqui, né? Uma delícia. Me conta um pouquinho, a gente já conversou muito, se conhece de muito tempo e você sempre me trouxe essa paixão que você tem pelo bem receber, né? Realmente, grandes eventos você já promoveu, né? Nas principais festas da cidade, o Eduardo sempre está presente. E agora, eu acho que foi um caminho muito natural você fazer o salão de eventos, né? O espaço de eventos da Casa Cor esse ano e que ficou esse escândalo, ficou muito bonito. Obrigado. Conta um pouquinho da concepção. A concepção. Bom, eu acho que eu vou voltar um pouquinho assim. A casa desse ano é uma casa que tem um estilo neoclássico, que é projeto meu de 25 anos atrás, aqui nessa rua maravilhosa Carmelo Rangel, em Curitiba. E eu fiz a reforma da casa depois de anos. Os donos da casa são meus amigos, não estão morando mais aqui, já, enfim, mas são meus amigos. E nós tivemos grandes eventos, muitas festas, muita diversão, sempre foi um período muito alegre, muito bacana. E quando a Marina disse que a Laguna estava cedendo para poder ser feita os acertos para fazer a Casa Cor aqui, e disse, que legal, que bacana, o que você quer fazer, o que você vai pensa, né? Daí eu pensei, falei, não sei, Marina, eu não sei se quero fazer um espaço interno em função desse conhecimento, porque a área da casa é quase 1.200 metros quadrados, já mexi em tudo, áreas, enfim, conheço de cabo a rabo a casa. Não é uma novidade para você. E daí foi surgindo essa ideia de fazer um salão de festas que precisava, a Casa Cor desse espaço de eventos. E eu optei por fazer numa linguagem, uma pegada bem contemporânea, como está dessa forma, bem leve, que estivesse presente na mostra, mas que não fizesse uma concorrência com a casa existente. E eu tenho certeza que fui bem feliz, tenho recebido muitos elogios dessa bela forma como nós casamos essas duas arquiteturas, né? Uma de época, outra bem contemporânea. Enfim, estamos aqui. Já aconteceram alguns eventos aqui no espaço, nós vamos ter outros também bem interessantes, e o fluxo está andando muito bem. Tá? Então, eu acho que a Casa Cor vai ganhar muito nessa volta para o endereço no Batel, com uma casa tão generosa, com um terreno tão grande, os espaços estão todos muito bonitos em todos os ambientes. A mostra está lindíssima. Está muito linda. É uma mostra praticamente... Adoro a Casa Cor, né? Internacional. Está muito bonita mesmo, a nossa de Curitiba. Falando no Eu Adoro Muito a Casa Cor, foram mais de 20 edições já você participa, né, Eduardo? Estamos no 31º ano, eu participei desde a primeira, muitas. Algumas a gente falha, né? Não encaixa, mas foram sim. Eu tenho um grande carinho pela Casa Cor, fiz também em São Paulo umas 2 vezes, fiz fora. Mas a nossa Casa Cor, eu acho que é um marco muito importante nessa parte de arquitetura, decoração. Foi ela que deu esse impulso em todo o mercado, ou, digamos, ajudou muito, porque as empresas passaram a se preocupar mais em oferecer produtos, o mercado foi ficando mais diversificado. Então, esse movimento é importante. É um movimento que movimenta tanto a parte dos profissionais como das empresas fornecedoras, né? Mão de obra. Então,
Hoje em dia nós temos tudo em Curitiba, né? Eu sou de uma época assim, quando eu comecei, que não tinha nada, você tinha que inventar tudo, desenhar tudo, mexer. Isso, eu queria saber um pouco desse lado, porque são quase 40 anos de trajetória profissional. Eu tô dando spoiler, né? Pra gente saber que ano que vem teremos novidades, com certeza. Mas assim, são quase 40 anos de história e você está envolvido com todos os lados, né? Falando dessa cadeia do segmento Art Décor. Porque você tem a fábrica, você tem a loja, que, digamos, é o intermédio, né, entre um lado e o outro, e você é arquiteto. Então, hoje, como que realmente você enxerga essa junção? Você tem um olhar muito único do mercado. Sim, foi como é que eu vou dizer assim, um trabalho grande, né? Porque eu, quando comecei a trabalhar, Curitiba, há quase 40 anos atrás, enfim. Estamos falando de 1986. Exatamente. Então, era muito rudimentar, muito fraco, né? As empresas que ofereciam produtos no mercado. Também era um círculo muito pequeno de clientes que contratavam um arquiteto, que se manifestavam para fazer um projeto. Então, claro que existiam já pessoas que já estavam andando, alguns 2, 3, 4 arquitetos que eram meus amigos mais velhos, que faziam muita coisa, mas não era tão comum, não era qualquer pessoa, que hoje em dia, qualquer pessoa é que nem você no dentista, você tem um arquiteto para te acompanhar, um profissional do setor, faz parte disso, né? E todos os segmentos. E nesse período, eu tinha passado um tempo fora, nos Estados Unidos, e daí eu voltei e comecei, tem que trabalhar, né? Já fiz aqui, começar a montar. Então, eu comecei montando uma pequena oficina, daí foi montando a primeira loja, eu tive uma sócia na época, daí também não deu certo, depois já andou. Entendeu? Eu sempre fui daí tocando e crescendo. Você tem um olhar muito dinâmico. Mas tudo isso porque você não tinha nenhum objeto, então eu criava desde um objeto, a vida inteira, um objeto, um móvel, uma mesa, e passeamos em diversas tendências que houveram nesses 40 anos. Eram móveis mais pesados, depois móveis mais leves, mais contemporâneos, mais clássicos. Então são diversas nuances, né, que você foi transitando nesse caminho todo. E eu me acostumei dessa forma, por exemplo, ia fazer um projeto. Eu desenhava os móveis, montava tudo, fazia. Só que era para um cliente. Daí um dia o meu irmão, que foi uma das pessoas que me deu muito, muito empenho para isso, você não pode só vender para uma única pessoa, uma única mesa. Não existe. Você tem que pôr em produção. E daí foi o tempo que eu tinha uma fábrica que nessa época já fabricava só para projetos. Nós começamos a suprir a loja, daí suprir mercado externo. Foi a época que começou a ter a Bimad também. Já estamos no 28ª versão, não me lembro agora, mas enfim, faz muito tempo. E nós temos mais de 200 pontos de venda no Brasil do produto que eu desenho. Nós fabricamos na indústria de Campo Largo, com muito orgulho. Mandamos design do Paraná para fora, né? Exportamos também. Hoje vocês exportam. Também para diversos países da América Latina, América do Sul, Estados Unidos, enfim. Então, mas tudo isso foi um processo lento de crescimento. Eu não sou muito rápido em tudo. A gente vai crescendo pé a pé e foi tendo essa resposta boa. Um crescimento sustentável para que ele seja inconstante. Ainda mais nesse país que a gente tem altos e baixos, né? A gente não sabe, mas a gente vai controlando. Eu acho que nesse ponto vai muito bem. E eu sou feliz porque eu trabalho no produto que eu gosto. Eu gosto de criar um produto, eu gosto de ter o desenho, eu gosto de ter o cliente, gosto de falar com as pessoas, gosto de receber. Então, acho que tudo isso é uma junção desses elementos e que me fazem ser uma pessoa feliz. Eu acho que eu sou muito contente com a profissão que eu escolhi e que eu trabalho, vou continuar trabalhando um bom tempo ainda, né? Acho bacana essa parte toda. Claro, a gente vai inovando, troca de lugares, monta coisas novas, são novas tendências, novas ideias, mas eu acho que o espírito, a síntese é sempre a mesma. Né? Sem dúvida. Não, e quando você vive algo que faz sentido para a tua vida, você vive o teu propósito. Claro. Né? Então, o sentido de hoje você fez o salão de festas by Montrelux aqui na Casa Cor.
isso tem totalmente a ver com a essência do Eduardo, Claro. né? Que gosta do belo, que gosta de receber, que é uma pessoa extremamente sociável, que gosta de estar com pessoas. Então, a gente percebe que é um projeto muito coerente e que, sinceramente, ficou a tua cara. Pois é, eu gosto bastante. Eduardo, a gente falando um pouco mais, assim, você comentou comigo que todos os objetos, cada peça que a gente vê aqui dentro do espaço, foi você que desenhou e foi a tua fábrica que... talvez tenha alguma exceção, né? Não tem, mas tudo foi o teu olhar, o teu desenho. Nós temos... Claro que eu tenho mais pessoas que me ajudam nessa parte hoje em dia, não só sozinho, a gente discutindo. Claro que eu sempre dou a palavra final, mas eu tenho equipe que vão pesquisando e vamos trazendo materiais novos. Porque o que acontece? A gente precisa desde uma poltrona, a estrutura dela, a prototipagem, o estofamento, o tipo do tecido que encaixa, esse não dá certo. Então, é um processo de criação muito grande, assim. Não vou dizer que seja uma grande empresa, uma empresa pequena, mas com todas as qualificações para fazer muita coisa boa. E eu tenho a sorte também de ter pessoas muito... que me apoiam demais lá na fábrica. Então, por exemplo, agora recentemente, faz já 2 anos, começou-se essa situação de muita cerâmica, esse estado meio blasé, mais despojado de acessórios. Então, no começo, nós arranjamos uma pessoa fora para fazer alguns modelos que adaptamos. Hoje em dia já tem 2 ceramistas dentro da fábrica fazendo os modelos como a gente quer. Então eu acho que tudo isso é uma adaptação. Teve épocas que a gente trabalhava com resina, fazia peças de resina, isso já ficou no passado. Então, eu digo, é tudo uma adaptação e a gente vai indo, vai um olhar muito atento, porque você ouve muitas pessoas, um olhar muito atento ao mercado e aí você consegue se adaptar a demanda, o caminho que o mercado está seguindo. Eu tenho a oportunidade de fazer algumas viagens por ano e sempre que você está viajando, você está com o olho vendo novidades, vendo peças e até coisas que possam te inspirar para chegar ao teu produto, né? Não necessariamente ir só em feiras. Eu acho um saco ir só em feira, mas eu acho que faz parte, mas aquela parte de você estar convivendo, dessa vivência aí de ver coisas fora, me ajuda, me supre muito essa parte de informação para poder criar produtos. Vamos pensar assim, de uma forma prática, que você me dê exemplos. A influência das viagens e dessa bagagem cultural riquíssima que você tem no teu trabalho. Essencial. Eu sempre digo, eu acho que um dos melhores investimentos que qualquer pessoa pode fazer é numa boa viagem sempre. E eu gosto de hotelaria, então eu preciso desde o hotel que eu vou ficar, os restaurantes que a gente vai usar, mesmo locais que você vai com frequência, hoje em dia muda muito, tudo é novo, cada ano para ano tem coisas novas. Então eu gosto dessa coisa vibrante, pulsante, e isso me ajuda a abastecer essa situação toda do projeto, né? Por exemplo, eu tive uma experiência bacana no passado, eu fiquei no Hotel Bulgari de Milão, e... Milão não, o de Roma, desculpe, Roma, que estava recém-inaugurado, assim. Então, aquela parte daquele prédio meio brutalista, meio seco, com aquelas peças maravilhosas e mais a alta joalheria deles, é uma coisa sensacional. E tem toques simples, mas aquela simplicidade sofisticadíssima. Sim. Então, tudo isso é uma coisa que você vai depois, aos poucos, não é que você vai trazer exatamente igual, mas é o conceito que você traz dessa situação toda. Mas é o charme de como servir, você ficar na piscina, na enxés, em bancos, sentados, assim. Enfim, tudo isso eu acho que faz uma nova forma de você usar o teu espaço, vivenciar, né? E eu trabalho com clientes sofisticados, né? Eu também cheguei lá nessa forma. Então, eu acho que você tem que trazer produtos diferentes, novas formas de usar a mesma coisa, né? Não, e é um cliente que tem o repertório cultural que você tem. Exatamente. Então, ele realmente exige de você uma atualização constante, né? Ele entende por que o espaço assim, por que tem uma piscina daquela cor. Então, isso tudo facilita muito para com a minha vivência, conseguir realizar esses sonhos que tanto eu faço para alguns clientes, né? Fantástico. Me diz uma coisa, a gente sempre vê muito a influência neoclássica no teu trabalho. Sempre de uma forma mesclada, de uma maneira muito equilibrada. Mas
exclusivamente nesse ambiente aqui que nós estamos, eu vi muito pouco. Não tem praticamente. Não tem. Isso traz Essa era a um novo proposta. olhar do Eduardo. Eduardo, me conta. Não, essa é a proposta. Eu, como disse, como a casa é neoclássica, tem essa pegada, eu quis fazer um espaço bem contemporâneo, que eu também gosto. Sim. Agora, claro, se talvez fosse numa casa, a gente talvez tocasse uma escultura, uma peça que eu acho bacana, mas eu não achei para essa amostra compatível. A ideia era evidenciar o contraste. Exatamente. Legal. Agora, eu gosto de obras de arte, eu venho de famílias que sempre fui acostumado com obras de arte, antiquários, tanto da parte da família da minha mãe como do meu pai. Então, eu acho que sempre convivi em casas cheias de história, cheias de peças, quadro que foi da casa do bisavô, não sei o quê, enfim, outros que compraram. Então, tudo isso sempre me deu esse equilíbrio. E eu acho que para você ter como é que eu digo? Ter a sua identidade, você tem que ter um quadro que você gosta. Eu não acredito que não possa ter nada, só um painel branco. Eu acho que tudo. Então, esses clientes que me buscam o meu auxílio, o meu trabalho, eles já sabem que a gente trabalha assim. Já são clientes que já estão envolvidos dessa forma, né? Então. Você utiliza muito peças de família? Sim, quando a pessoa tem, claro, com certeza. Não, tudo dentro de uma dose de. Claro, uma casa da avó era abarrotada. A casa hoje pode ser um pouco. Eu gosto de uma casa mais contemporânea, mas que tem as peças clássicas, que bonitas, tem o valor que tem o sentimental. valor. Exatamente, eu acho muito importante. Nossa, quem tem a possibilidade de ter peças, como eu tenho em casa de bisavô, de avô, de avó, quer dizer, eu acho interessante, eu acho que não para mim, me faz bem ter. Agora, nada em excesso, claro, é alguma coisa, com certeza, né? Essa questão, a arte acaba que ela transcende o tempo, né? Transcende. E isso é uma herança que você vai deixar para os filhos, para a próxima geração, quer dizer, você tem que ir embutindo essa cultura para a pessoa poder manter, né? Sem dúvida. E eu vejo clientes, nada tá errado, tudo é possível. Que acabam com tudo de casa para casa, compram tudo novo em lojas. Bacana, movimenta bastante o mercado, muito bom. Mas acontece que eu, no meu modo íntimo, eu acho que pena de não ter alguma coisa que a pessoa não gostou nunca na vida, de acompanhar com ela a vida inteira. Sim. Mas isso são gostos, não está errado, está certo, quer dizer, tudo pode. Acaba que o equilíbrio sempre vai ser o mais recomendado. Claro. Realmente, uma casa 100% nova, onde você não traga a tua identidade em detalhes, em nuances ali, realmente fica uma casa sem alma. As pessoas não conseguem te identificar, principalmente identificar a tua linhagem mesmo. Sim. Ali. Por exemplo, eu na casa de campo, que já foi do meu avô, já foi do meu pai, já passou para cá, que a gente tem aqui no interior do Paraná, na saída do Quênio Quartelar, é uma linda, na beira de rio também. E lá, por exemplo, eu abusei um pouco de maximalismo, porque daí tinha tanta coisa dessas casas de avós e tudo foi ficando muito intacto. Então lá eu abusei, mas deu certo. É uma casa de campo, madeira, né? Então é uma coisa assim bem... Quando a gente vai, todo mundo gosta, mas é uma coisa mais cheia. Então lá eu tenho essa solução. Aqui em Curitiba fica um pouco mais meio termo, que eu também gosto, acho mais leve, mas, enfim, com peças boas. E tudo é um equilíbrio. É equilíbrio. Eduardo, falando de quase 4 décadas de história, é muito emblemático. Realmente, assim, você já vivenciou muita coisa dentro do nosso mercado. Para onde que você percebe? Eu já vi muitas mudanças do segmento de arquitetura. Agora eu estou querendo saber do Eduardo Mourão, arquiteto, falando de projetos. Quais foram os projetos mais emblemáticos que você já fez? São tantos, assim. Como eu sempre digo assim, quando a gente começa a trabalhar, você vai fazendo coisas menores, enfim, coisas que talvez você não goste tanto, cede muito, faz. E depois de um certo tempo você começa a criar esse estilo, né? Cada profissional, como temos vários aqui em Curitiba, que são fantásticos, né? Pessoas que já estão como eu, bastante tempo de trabalho, outras em meio de viagem e outros começando. Mas, como eu comentei, eu vi tanta coisa boa aqui de projetos que a turma está vindo bacana, cada vez melhor. Eu acho que vai ser um comentário muito bom. Agora,
É difícil, porque cada obra foi uma obra. As obras que eu fiz fora, obra que ano passado entreguei uma casa em Miami, fantástica, enorme, de um cliente também que ele já me acompanha, eu acompanho ele já em 2, 3 obras aqui fora, aqui no Brasil, e ele comprou esse imóvel que ia ser construído, eu acompanhei desde o início a construção e fiz a montagem. Ficou um espetáculo, uma casa imensa, muito bacana. Então, são coisas que te realizam. Outras tantas enormes, como esta foi o caso também, que foi uma das casas que eu gostei muito de participar, e outras tantas, outros apartamentos também muito bacanas. Hotéis. Hotéis também, já fiz muita coisa de hotelaria. Um dos grandes aqui de Curitiba foi o Hotel Rayon, que ficou muito bacana. Maravilhoso. Enfim, e faz restaurantes, faz situações muito interessantes. Por exemplo, agora um novo desafio agora que está em andamento é o novo projeto da Casa Lide. Porque eu estou junto no projeto, já estamos rodando, também num prédio histórico que está sendo restaurado pelo Patrimônio Histórico do Paraná. Então, que é aquele palacete atrás do Shopping Cristal, um de esquina, que já foi um banco. Sim, sim. Então, esse vai ser um grande projeto, bem interessante. Nem sei se posso estar falando tanto, mas já estou contando. Não, conte, a gente adora saber. Somos curiosíssimos. E é uma fase muito interessante, porque é um prédio tombado, o patrimônio tem as restrições, e claro que as acomodações devidas. Vai ser um empreendimento muito bacana. Lá nós vamos ter restaurante, bar, café, fora toda a estrutura deles, as salas de podcast, as salas de entrevistas, o salão para fazer as reuniões todas, salão de jantar. Então vai ser uma casa completa. E vai ser muito bacana participar da história desde o começo, a adaptação daquela casa, que tem milhões de restrições, que não pode ter tomar na parede, não pode ter piso, o piso vai. Imagina o desafio. É um desafio, que aquilo tudo, né, vai indo. Mas eu e Mickey estamos cumprindo bem, essa situação está indo, mas vai ser um projeto bem bacana e para uso da cidade, vai ser muito interessante. E ele é uma empresa que reúne empresários de todas as idades, então acho que esse network com gente nova, com tudo isso é muito importante. Dá um refresh, né? Exatamente. É bom, a gente está oxigenando o mercado. E às vezes, olha, eu já conheci tanta gente participando deles lá, que faz um tipo de atividade que você nem imagina que tem, outra, sabe assim, é interessante como você vai, e tanto é uma grande empresa como uma média empresa, uma pequena empresa, então cada uma tem o seu lugar ali neles, é uma situação bacana dessa união toda. Nós queremos conferir esse projeto depois. Vamos conferir, com certeza. Eduardo, algum sonho do Eduardo Mourão Arquiteto que ainda falta realizar? Ai, pois é, sonho é tão completo, é tanta novidade. Eu quero continuar viajando sempre, eu gosto muito disso. Eu adoro a minha casa, adoro a minha família. Acho que já está uma parte assim, mais ou menos tranquila, assim. Mas é muito bom dessa forma, assim. E sempre descobrir lugares novos, né? Que eu sempre ponho na ponta. A gente pode voltar, mas todo ano tem que ir para 1, 2 lugares que você não conhece. É uma experiência nova, assim, é muito importante isso. Enriquece muito, né? Enriquece muito, Eduardo, agora falando da parte de design de produto, que também é muito tempo de mercado e muitas mudanças acompanhadas. Hoje, como que você tem enxergado esse segmento? E para onde você percebe que nós estamos indo? Olha, o que eu vou dizer? Falando aqui do local, Curitiba hoje em dia cresceu, tem tudo aqui, qualquer profissional consegue se resolver, e com uma excelência de serviço, que muitas vezes nem em São Paulo fazem, quer dizer, claro que existem serviços muito bons, mas aqui em Curitiba, como é tudo muito menor, é muito bem atendido, é muito bem proposto, eu acho assim, que é uma coisa assim, muito importante, e é nosso, né? Sim, culturalmente, temos que valorizar o serviço, com toda certeza. Mas enfim, existem várias veias, várias tendências, que vai desde o maximalismo a uma coisa tropical, a uma coisa de época, a uma coisa moderna, contemporânea, muito seca, um contemporâneo mais... Então, tudo é possível. Então, só que você tem que ir moldando de acordo com cada região, cada gosto de pessoas. Eu tive loja em São Paulo, no Rio e na Bahia, há anos atrás. Depois que eu passei a distribuir, já faz mais de 20 e poucos anos, eu recolhi as lojas, tem só em Curitiba, que é o meu ateliê para mostrar produtos, meu escritório, né, de projetos. E eu vejo cada local tem suas características.
Não é fácil você lançar um produto e achar que aquele produto vai estar em cada local do Brasil 4 cantos e do que Brasil. aquilo vai rodar bem. Não é assim. Isso eu aprendi ao longo dos anos. Interessante. As praças, elas têm particularidades Tem parte muito interessante, Sérgio. E agora entrando no assunto que eu adoro falar, que é a experiência de atendimento. Como arquiteto e como empresário, você consegue ter os dois lados do guichê, vamos dizer assim. Porque eu já conversei com alguns empresários, né, no podcast, já conversei com alguns arquitetos, mas eu nunca tive o privilégio de unir esses dois olhares em um único profissional, né, que é algo que você carrega dentro de você. Então, hoje, como que você enxerga experiência de atendimento no nosso mercado? Claro, sempre voltado ao público de alto padrão. Claro. Muito importante. E, na verdade, as pessoas que... Não sou eu que atendo, né? Por exemplo, na loja eu não faço atendimento. Eu posso até estar lá, vou conversar, mas eu não... né? Trocar uma informação, enfim. A pessoa que está a postos atendendo, ela tem que estar muito bem equilibrada, treinada, entender do produto que está oferecendo. Não tem mais espaço para amadorismo. A pessoa, hoje em dia, acabou isso. Ou a pessoa faz ou não faz, não é verdade? Sim. Eu sempre digo isso. A concorrência é muito grande. Muito grande. Então, hoje o que faz a diferença é o lado humano. E, na verdade, esse cliente desse gabarito que nós e a maioria dos profissionais tem, o mercado atuante, ele já tem tudo, ele conhece tudo, ele quer experiências, ele quer novidades, quer atendimento, quer serviço. Então eu digo, a venda acontece, o mais importante é o serviço, resolver os problemas, resolver, né? Realmente assim, conseguir entregar para ele, porque hoje os arquitetos dizem muito para mim assim, que o básico bem feito resolveria. Mas e que em muitos momentos o básico bem feito não tem sido entregue. Como um orçamento rápido, né, e completo, como uma comunicação clara com algum eventual imprevisto de produto que aconteça. Acontece. E esse do lado loja atendimento, que é o grande desafio, porque são as pessoas que você faz treinamento, você vê, e você sabe que às vezes alguma coisa escapa, né? Então eu sempre digo, é muito importante entender e explicar que quando escapa alguma coisa, nós vamos resolver, né? Sem dúvida. Mas é isso aí. E eu não consigo fazer tudo. Nem quero dizer que seja perfeito. Não tem nem como, imagine. Mas eu acho que é o grande desafio das empresas de padrão alto. O problema da mão de obra, da experiência e a mão de obra do atendimento do gerente, das vendedoras, dos vendedores, enfim, dos especificadores para poder atender esse mercado tão rápido e ágil, né? O que a gente fala muito nos treinamentos que a minha agência ministra é muito essa questão assim, é a consistência, né? Um treinamento sozinho, uma única vez, ele não vai... É uma cultura que você vai implantando dentro da empresa e vai trazendo para a tua equipe o teu olhar. Porque a tua equipe, né, Eduardo, ela tem que ter, tanto dentro do escritório, como dentro da fábrica, como dentro da loja, o teu olhar e a tua forma de ver. Claro. Não, e tem que ter amor ao produto. Eu tenho funcionários de muitos anos comigo. Às vezes a gente troca, põe mais, entra, mas eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa está sabendo que aquilo é bacana, tá bem estruturado, tem o seu, como é que eu digo, o seu apoio por trás da empresa, né? Então isso é muito importante para essa forma. O Eduardo arquiteto, né, que já atendeu muitos projetos, muita gente nessa cidade e nesse país. Né? Também. Como que você vê, Eduardo, assim, hoje o que é esse cliente que você mesmo disse? Esse cliente que já tem tudo, esse cliente que tem um repertório de experiências vastíssimo. Hoje, o que ele busca? E aí, junto com essa pergunta, eu entro com mais uma que complementa. O que um fornecedor tem que ter de característica para ele merecer estar no portfólio de fornecedores do teu escritório? O que ele tem que entregar para o cliente? Entendi. Veja, o cliente está buscando experiências novas. Ele não quer o básico. Aquela colocação só é básico em relação ao orçamento, é o básico completo para poder resolver um assunto.
Ele quer uma experiência maior, porque o básico, ele já não está no básico, já está em outra forma. Mesmo que seja o básico, a gente diz, um espaço limpo, enfim, tranquilo, sem tanta coisa, mas já é uma experiência, né? Sim. Por exemplo, nessa casa de fora, nós tivemos a oportunidade de comprar várias peças da BB Itália, lá em Miami. Então, são experiências que ele aqui, na casa daqui, não conseguimos comprar porque o budget não fechava, mas lá deu certo. Então, essas coisas que eu acho que são muito importantes nessa forma do produto, né, digamos. Uhum. E cada pessoa se adapta dessa forma, cada profissional, você não acha assim? Tipo, tem que ir buscando o seu meio de poder resolver a situação do cliente com o produto que você tem e o produto que é viável para aquela hora, né? É você conciliar muito o bom importante, gosto e o bolso. Não, mas isso eu falo sempre, e falo para os clientes, eu tenho essa noção. Às vezes eu já vi acontecer orçamentos na minha loja, de coisas que foram orçadas e que a gente vê que o perfil do cliente não era para aquele produto. Até talvez não é problema financeiro, mas o perfil não era aquilo. E eu gosto de conversar muito antes, porque eu já vou certo. Então, tipo, você sabe que aquele cliente pode fazer isso, pode fazer isso. Então, isso, quando você chega nesse mood, que você entende essa vibe, daí isso tá feito, é muito legal. Eles ficam contentes, nós temos um trabalho realizado, porque não adianta eu querer comprar tudo de uma forma para um cliente, se aquilo não vai andar. Então, você já vai, né, acertando. Otimiza tempo. Otimiza tempo. O que você está me falando é um briefing bem feito. Uma comunicação alinhada desde o início. Porque as pessoas... Isso existe um pouco aqui em Curitiba, assim. Eu quero tudo de bom, tudo de mais fantástico. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que porque hoje em dia você vai do zero à estratosfera. Então você tem que saber... o limite. Tem limite. Então, para mobiliário, acabamentos, pedras especialíssimas, mármores sofisticadíssimos. Então, você tem que ir trocando algumas coisas. E, normalmente, é feito dessa forma. Para você ganhar um revestimento. Conciliar tudo. Eu acho que isso é um grau assim que você ganha com esse aprimoramento de tanto lidar com clientes, tanto ver as necessidades, né? Você não sai só pelo teu gosto, você sai pela função de tudo que vai acontecer ali, né? Vou te fazer uma pergunta que é sempre muito polêmica no nosso mercado. Conversando com o Eduardo aqui. Sim. Como você é uma pessoa de muito fácil comunicação, acho que você vai conseguir me responder de uma forma muito direta. Mas a gente ouve muito, tanto dos arquitetos quanto das empresas do segmento, a dificuldade em se conseguir esse briefing do cliente. Então, às vezes, o que acontece? O arquiteto chega na loja achando que o cliente está disposto a investir X. E, na verdade, às vezes... aquilo tudo. E aquilo tudo não é aquilo. Às vezes o cliente está disposto a investir meio X. E foi o que você disse. Às vezes não é nem pela questão da saúde financeira. Não. É uma questão é o conceito, a ideia, né? Aquele item não é uma prioridade para ele. Né? Porque tem gente que prioriza iluminação, tem gente que investe no revestimento, tem gente que olha completamente para o cada projeto é uma situação. Eu sempre, em grandes projetos que fiz, sempre tive que ir compondo. Chegar a botar tudo que existe, assim, olha, tem que lembrar, mas coisas boas, só que você adapta, você vai pondo, né, mexendo para poder chegar num denominador comum. Isso é típico de Curitiba. Sim. É básico, as pessoas têm um poder econômico muito bom, mas não vão assim, detonar tudo, vai indo perto. E hoje você nota... Mas não estou falando mal, é cultura, é normal, mas eu acho que a gente, quando chega numa maioridade, uma excelência de trabalho dessa forma, eu acho que é fantástico, você entende o teu público, cada região é de um jeito, né? Porque isso que você está me dizendo é algo que eu vejo na maioria do nosso mercado, é isso que eu estava te dizendo. Agora, eu tento ficar o mais próximo do cliente. Não sei como fazer o briefing. Essa é a dica que eu queria que você me desse. Porque assim, não sei como conseguir, eu não consigo saber o quanto ele quer investir, né? Qual é o budget que o cliente tem para investir nessa obra. E isso realmente, assim, quando o cliente não confia no arquiteto para abrir isso impacta em toda a experiência de atendimento. A minha experiência não vai dar certo. Muito menos assertiva. Não vai muito menos assertiva, não vai dar muito certo. Porque, por exemplo, não é que eu quero saber qual é a conta bancária do cara, não interessa, eu tenho uma noção.
primeiro você começa a ver, esse imóvel novo custou tanto. Ah, tá. E tem uns que às vezes não conseguem contar o preço, mas a gente conhece o mercado, sabe tudo, né? Então, pagou X. Então, X. Então, ele tem uma ideia de quanto vai precisar investir para estar num imóvel que custou X, né? É básico. Mas eu tento, tanto que eu já tive várias vezes pessoas que marcavam uma reunião, 2, da gente marcar para jantar fora, fazer assim, mas não tem nada para mostrar de desenho. Eu falei, não, eu estou na pesquisa ainda, porque quando eu partir para o desenho eu já vou certo. É só ficar desenhando layout. Esse, como eu volto a falar, é o meu tipo de trabalho. Eu também não faço inúmeros projetos por ano. Eu gosto de fazer alguns projetos grandes e muito legais, assim, entendeu? É a minha postura. São selecionados por você. Eu tenho um escritório aqui de arquitetura, que ele é bem meu amigo, e ele é cliente da minha empresa, e temos uma conversa muito boa. Ele está com 90 projetos hoje em dia aqui. Eu disse que maravilha, eu não ia dar conta. Mas é assim, eu entendo o cliente na entrada e daí a equipe toca, não sei o quê. O meu estilo não é esse, o meu estilo é ir no cliente, conversar. Eu gosto daquela obra, de tocar daquela forma. Cada pessoa é de um estilo, né? Isso que eu acho que é importante. E aí você consegue um briefing extremamente assertivo. Exatamente. Que te faz ter um processo mais produtivo dentro do escritório. Eu sempre digo assim que eu gosto de arquitetura, então o meu projeto é o que me alimenta também para criar as peças, porque eu crio um espaço que eu posso usar esta peça, como é o caso daqui, então isso aqui eu sei que está certo, sabe? É essa junção de informações que é muito importante. Sim, com toda certeza. E é a gente, de forma nenhuma, diminuir o que vem de fora. Não é diminuir. A gente dá um olhar especial para o que é daqui. Né? Para o que é criado aqui, é um olhar para o que é local. Né? Que a gente vê muitos estados brasileiros que fazem isso com excelência, né? Como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que é um símbolo, né? Realmente do olhar para dentro do próprio estado. E se a gente não faz isso, a gente perde um pouco da nossa identidade. E eu acho que o Paraná perde muito nesse ponto, porque ele acha tudo muito lindo que está fora. E eu acho que tem muita coisa boa para ser valorizada aqui dentro e que às vezes fica por causa dessa ideia de que o que é bom está fora, né? Mas como eu fiz todo esse percurso de ter anos de escritório em São Paulo, tudo isso, eu acho que eu já passo todas as fases. E você tem um olhar também muito mais cosmopolita. Estou bem realizado de estar aqui. Hoje, né, eu viajo bastante, mas eu acho que aqui é muito bom de trabalhar, de viver. Já temos uma cidade muito interessante. Eu tive semana passada com o Núcleo Paranense de Decoração em Salvador. Eu acompanhei pelo Instagram. Que é uma cidade maravilhosa. Eu tive loja lá, tive uma sócia fantástica. E o que eu vou dizer? Que judiação, né? Aquele patrimônio histórico fabuloso, né? A primeira cidade do Brasil, uma das mais, foi quantos anos a mais importante? Suja, pichada, estragada, sem construção nova. Se veja a nossa pujança de prédios aqui em Curitiba e também no interior, também em grandes cidades, assim. Não é. É uma loucura o que está subindo. E lá é uma coisinha, uma reforminha. Então isso tudo muito mais tímido. Tudo tímido e muito sujo, muito perigoso. Então nós somos privilegiados de estarmos aqui. Eu sempre digo, tem problemas, tem inúmeros, mas olha, é muito melhor estar aqui do que em muito lugar que a gente vê assim. A gente olhar a nossa realidade com mais carinho. Mais carinho. E saber analisar que existem dificuldades que tudo 100% nunca vai ficar, né? Com certeza. Eduardo, para a gente esgotar o assunto experiência de atendimento, eu te pergunto isso por quê? Porque tem muitos consultores de vendas que nos assistem, né? E que tem muitas dúvidas, e você é um profissional do mercado que tem uma relevância indiscutível. Obrigado. E eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de escutar. O consultor dos sonhos para você, que experiência ele te traz? Do básico ao mais complexo. Ele também tem que ter um nível de percepção para colher daquele personagem, o cliente, o que ele está imaginando também. Não é só chegar lá com anotar umas coisas. Aquela assim, produção em série. Produção em série, é isso. Isso que eu acho que é o grande sacada. Por isso que é legal, por exemplo, eles estarem numa casa cor, estarem em mostras, estarem no mercado. Não é o profissional que está desenhando, mas é o profissional do atendimento, que é tão importante quanto o outro, porque é uma cadeia de serviços. Então, a cadeia de serviço excelente, ele vai sendo bom para todo mundo. E tenha certeza que esse bom consultor, ele vai fazer muito mais coisa.
entre aspas, vai fazer as melhores vendas. É uma coisa que eu respondo muito, né, e que eu quero trazer um pouco o teu olhar. O consultor ele tem que ser um eterno pesquisador. Ele Pesquisador. tem que ser curioso. Ele também tem que entender um pouco de tendência, ele tem que estar na moda, ele tem que, como é que eu digo, é tão farto o universo, não tem que ler uma revista. Tudo isso as lojas providenciam Não bem. só sobre o teu segmento, Não, sobre por arquitetura tudo, e decoração de uma forma geral. tudo. Você E tem até que de ir mundo, moda e porque tudo. a pessoa que vai conversar com ele, e eu sempre digo, tem que ser amistoso, mas você não pode querer ser amigo da pessoa. Tem que ser, sabe, tem que saber dosar até que ponto pode entrar, até que ponto pode fazer. Tem que ter um certo respeito. Sim. É Mas uma tratativa profissional. profissional, Uhum. mais eficiente. Sim. Mas ele, para falar com aquela pessoa, com o arquiteto, ele tem que ter uma ideia de tudo que está acontecendo, por mais que ele não tenha vivenciado. Mas você, hoje em dia, você tem tudo pela internet, você tem quanta coisa que a gente vê. Eu, a Feira de Milão, esse ano não fui, porque já ando de saco cheio dessa feira. Eu acompanho pela internet um pouco. Sim, Mas eu vou lá parece que você foi lá. desde o tempo do EPA. Então, tipo, tem lá nessa ideia de todo ano. Eu acho que e eu sempre vou a Milão, primeiro que eu tenho vários amigos que moram em Milão, são italianos. Já fiz 2 apartamentos para 2 amigos lá em Milão. E quando a gente vai, você vai naquele roteiro das lojas, vai por fora. Então, não é aquela semana da feira mais que me dá essa importância. Para outras Até porque na feira pessoas, você fica no máximo 2 dias, né? ano passado, fiquei uma tarde. Você vai, olha, vê. E, na verdade, os grandes lançamentos, as grandes novidades estão nos showrooms fora. Porque Uhum. não levam para a feira, porque na feira tem um tipo de público que talvez não vá consumir esse tipo de coisa. Então você vai pelos appointments, tem as festinhas, é muito mais divertido, então fica fora. E isso tem o ano inteiro, então você só se agendar não tem problema. Eduardo, para a gente concluir esse bate-papo delicioso que eu já sabia que seria com você, spoilers, futuro, novos projetos da tua trajetória que você possa contar para a gente. Pode ser tanto para o escritório com projetos diferentes que você já possa abrir, quanto da empresa. Olha, o que eu vou dizer? Essa pegada desse imóvel, do restauro do patrimônio, vai ser uma grande sacada até o final do ano, que eu estou me empenhando bastante. Conclui ainda em 2025. Estamos tentando. Se Deus quiser. A Se gente as sabe que liberações obra é chegarem todas a tempo, mas vão chegar, vai dar certo, né? Mas já está num fase bem adiantado, bem bacana. E eu acho que isso vai trazer uma vida para um imóvel tradicional de Curitiba, no Batel, muito importante. Sim. Com toda essa gama que você vai ter um restaurante, você vai ter um bar, você vai ter um jardim, vai ter espaço para charuto, um café do dia. Então, é bacana porque fora a parte de trabalho, você também vai ter isso acoplado que as pessoas possam estar usando e vendo esta casa, né? Acaba que vai ser um ponto de encontro. Sim, até o gradil vai ser restaurado, vai ser refeito ao da época, vai ser forjado. Então, eu acho que são coisas muito importantes, assim, bacana que vão estar acontecendo. E que preservam o nosso patrimônio. Depois de pronta, né, vai ficar um espetáculo, né? Isso que eu digo. Que é o que eu falei, o contraste que eu vi lá na Bahia. Aquela igreja maravilhosa, caiu o telhado faz 1 ano e pouco, ninguém mexeu ainda. Sabe, assim, isso aqui dói, porque é um patrimônio tão importante, né? Acredito que até muito mais importante que esse palacete em Curitiba, que foi feito muito tempo depois, e não existe essa rapidez no retorno para poder preservar isso tudo, né? Esse olhar, né? Porque a gente sabe que muito além do investimento possível, existe o olhar, né? Da gente realmente priorizar, preservar as nossas raízes. A gente tem um trabalho de prefeitura bem rígido quanto às normas, mas no fundo está certo, porque você vai construindo e vai fazendo de acordo com que, pelo menos, com quase tudo, fica tudo perfeito dentro do que é possível, né? Se você pode tudo, acaba que vira festa, né? Vira festa. Aí fica algo muito confuso. É. Eduardo, foi um prazer enorme conversar com você. Eu te agradeço muito, dentro da tua agenda corrida, você conseguir ter um espaço para trazer alguns insights, algumas notícias tão bacanas para a gente. Que bom, eu estou muito contente com essa nossa conversa. Saiba que aprecio bastante o seu trabalho também, há quantos anos. Muito competente, muito gostoso. E de papo, isso, é bem divertido. Enfim, sempre que eu puder colaborar, estamos aqui.
Muito obrigada e sucesso na Casa Cor, que ela Muito te sucesso. traga. Vamos fazer mais festas aqui Vamos esses dias. fazer Ainda mais tem festas. tempo, bastante tempo. Pessoal, então eu conversei agora, um bate-papo delicioso, repleto de bom humor, de descontração, como toda boa festa, né, Eduardo? Conversei com o Eduardo Mourão. A Casa Cor fica aberta até o dia 27 de julho. Quem não veio ainda, vale a pena vir conferir, né? O espaço de evento, o salão de festas by Montrelux já é na entrada da casa, né, Eduardo? Não tem como não ver. Não. Esperamos Dá para ver na entrada e na saída, né? Esperamos que vocês apreciem muito. Queremos agradecer especialmente à Casa Cor, que gentilmente sediou esse episódio, nos permitiu conversar com o Eduardo aqui nesse ambiente tão bonito, a Domo Light Studio, La Forte, a minha maquiagem, quem fez foi o André Bartolini, no Torriton do Pátio, maravilhosos também, Dai Panizo Joias de Luxo e Guilherme Lopes Fotografia. Até a próxima.